A obra Por que Nós Dormimos aborda a ciência do sono e dos sonhos, escrita por Matthew Walker. O vídeo alerta que o livro não fornece aconselhamento médico, recomendando que os leitores consultem profissionais de saúde antes de seguir as sugestões. O livro é dividido em várias partes, explorando temas como os benefícios do sono, efeitos da privação do sono no corpo e mente, e a ciência por trás dos sonhos. Matthew Walker destaca a importância do sono na saúde física e mental, abordando tópicos como privação de sono, impactos na saúde cardiovascular e mental, e a relação entre sono insuficiente e doenças como câncer e diabetes. O autor também discute soluções para melhorar a qualidade do sono, incluindo mudanças nos hábitos noturnos, redução da exposição à luz azul e a necessidade de priorizar o sono na sociedade. Walker argumenta contra a dependência de medicamentos para dormir, abordando os riscos associados ao uso desses fármacos. O vídeo ressalta a epidemia global de privação de sono, suas consequências para a saúde pública e a necessidade de uma abordagem mais consciente em relação ao sono. O autor destaca que, apesar de décadas de avanços científicos, o sono continua sendo um mistério em termos de sua função biológica, sendo um dos últimos grandes enigmas da biologia. O vídeo aborda o tema do sono humano e sua importância, questionando por que dormimos. Destaca que o sono deixava os seres humanos vulneráveis aos predadores, mas evoluiu e persistiu em todas as espécies estudadas. Argumenta que o sono possui diversas funções benéficas para a saúde, otimizando processos cerebrais e reparando o corpo. Menciona que o sono influencia a capacidade de aprender, memorizar, tomar decisões e manter a saúde psicológica. Explora os benefícios do sono para o sistema imunológico, metabolismo, controle de peso e saúde cardiovascular. Aborda o papel do sono na consolidação da saúde física e mental, superando até mesmo a importância da alimentação e exercícios. Destaca que o sono adequado é fundamental para enfrentar os desafios sociais e psicológicos do dia seguinte. O autor, Matthew Walker, compartilha sua jornada de mais de 20 anos de pesquisa sobre o sono e sua paixão pelo assunto. Anuncia que o livro tem uma abordagem em 4 partes, explorando diferentes aspectos do sono, desde sua natureza até transtornos relacionados. Conclui sugerindo que uma compreensão mais profunda do sono pode ser essencial para melhorar a saúde e reconectar a humanidade com a importância do sono. O vídeo explora os fatores que impactam a mente e o corpo relacionados ao sono e ao sonho. O primeiro fator é um sinal emitido pelo relógio interno de 24 horas no cérebro, criando um ritmo cíclico de dia e noite. O segundo fator é uma substância química que se acumula no cérebro, criando pressão do sono, influenciando o equilíbrio entre alerta e sono. O ritmo circadiano de 24 horas é crucial, influenciando padrões como sono, alimentação, emoções e metabolismo. Um experimento em 1729 com plantas mostrou que possuíam ritmo interno de 24 horas, mesmo na ausência de luz externa. Em 1938, um estudo radical colocou indivíduos na escuridão total por 32 dias, revelando que seus ritmos circadianos eram mais longos que 24 horas. O núcleo supraquiasmático, composto por 20.000 neurônios, é o maestro central do ritmo circadiano, reajustando-se com a luz do dia. O ritmo circadiano influencia comportamentos como foco, vigília e sono, coordenando processos como a temperatura corporal. Indivíduos têm padrões circadianos distintos, com variações nos pontos de vigília máxima e sonolência mínima. Tipos de cronótipos. Cerca de 40% da população são consideradas cotovias matinais, preferindo acordar cedo, enquanto 30% são corujas noturnas, optando por dormir e acordar mais tarde. Os 30% restantes têm um cronotipo intermediário. Influência genética. O cronotipo, ou preferência por horários específicos, é fortemente determinado pela genética. Corujas noturnas muitas vezes herdam essa característica de seus pais. Desafios para corujas noturnas. A sociedade muitas vezes rotula as corujas noturnas como preguiçosas devido ao seu hábito de acordar mais tarde. O horário de trabalho padrão favorece as cotovias matinais, prejudicando o desempenho e saúde das corujas noturnas. Impactos na saúde.
Corujas noturnas enfrentam problemas de saúde, como depressão, ansiedade, diabetes, câncer, ataque cardíaco e derrame, devido à falta de sono e ao desalinhamento com o horário de trabalho convencional. Variação natural. A variação nos cronótipos pode ser uma adaptação evolutiva. As diferentes preferências de sono dentro de uma comunidade aumentariam a segurança e sobrevivência, evitando que todos estivessem vulneráveis ao mesmo tempo. Melatonina. A melatonina, também conhecida como hormônio da escuridão, regula o momento do sono, sendo liberada à noite. No entanto, seu efeito não é um auxílio direto ao sono, mas uma indicação para o início do processo. Jet lag. Viagens através de fusos horários causam desajustes no relógio biológico, levando a fadiga, sonolência diurna e dificuldades para dormir. O jet lag pode ter impactos negativos na saúde, incluindo o encolhimento do cérebro e problemas de memória. Consequências para trabalhadores em turnos. Estudos indicam que trabalhadores que frequentemente mudam de turno podem enfrentar efeitos prejudiciais, como maior incidência de câncer e diabetes tipo 2, além de problemas de memória e aprendizado. O trecho do vídeo aborda o problema do jet lag, mencionando que pessoas como pilotos e tripulação de companhias aéreas frequentemente enfrentam esse desconforto. Para lidar com o jet lag, muitas pessoas recorrem à melatonina. O autor do vídeo compartilha uma experiência pessoal de dificuldade para dormir após voar de São Francisco para Londres, devido à falta de liberação de melatonina no fuso horário de Londres. Ele explora como o uso de melatonina sintética pode ajudar a enganar o cérebro, criando uma elevação artificial na melatonina para induzir o sono em horários específicos. O vídeo discute a importância da adenosina no processo de sono e como a cafeína atua bloqueando os receptores de adenosina, mantendo as pessoas alertas. A cafeína, sendo uma substância com meia-vida de 5 a 7 horas, pode persistir no sistema por um tempo significativo, afetando a qualidade do sono. O impacto da cafeína varia entre indivíduos devido à eficiência da enzima hepática que a degrada, e o envelhecimento afeta a velocidade de remoção da cafeína do corpo. O vídeo adverte sobre a cafeína em alimentos como chocolate amargo, sorvete, comprimidos para emagrecimento e descafeinado, este último contendo ainda uma porcentagem significativa de cafeína. Além disso, explora como o ritmo circadiano e a pressão do sono, adenosina, são dois sistemas independentes que, embora geralmente alinhados, podem ser desacoplados, como evidenciado em experimentos de privação de sono. O vídeo também menciona uma pesquisa da NASA dos anos 1980, onde a cafeína teve efeitos negativos nas teias de aranha em comparação com outras drogas testadas. O autor conclui que compreender esses processos é fundamental para gerenciar efetivamente o sono e destaca a importância de um sono saudável para o bem-estar físico e mental. Efeito da adenosina no sono. O vídeo discute como a adenosina, uma substância química no cérebro, aumenta durante o período em que estamos acordados, criando uma pressão do sono. Contrariamente ao esperado, a sonolência não aumenta linearmente com o tempo acordado devido à influência do ritmo circadiano. Ritmo circadiano. O ritmo circadiano de 24 horas oferece períodos temporários de alívio da sonolência, como uma elevação matinal que contrabalança os níveis crescentes de adenosina. Entretanto, à medida que a tarde avança, o ritmo circadiano declina, resultando em fadiga e sonolência crescentes. Sintomas de privação de sono. O vídeo destaca sintomas de privação de sono, como dificuldade em funcionar sem cafeína antes do meio-dia e a propensão a cochilar pela manhã. Recomenda-se levar esses sinais a sério, buscando soluções para a deficiência de sono. Consequências da privação de sono crônica. A acumulação contínua de privação de sono pode levar à fadiga crônica e impactos negativos na saúde mental e física. O vídeo sugere que a privação de sono crônica não deve ser tratada com comprimidos para dormir como primeira opção. Sinais universais do sono em humanos. O vídeo destaca sinais observáveis que indicam que alguém está dormindo, incluindo uma posição horizontal, tono muscular diminuído, falta de reação e reversibilidade fácil. Além disso, discute como a perda de percepção externa e a distorção do tempo são indicadores de sono.
Fases do sono e noção do tempo nos sonhos. Durante o sonho, há uma continuidade da noção de tempo, embora menos precisa. Experiências com células cerebrais de ratos sugerem que o tempo onírico é estendido e desacelerado, com memórias repetidas a uma velocidade mais lenta durante o sono. Experimento com células cerebrais de ratos. Pesquisadores permitiram que ratos corressem em um labirinto, registrando padrões de excitação das células cerebrais. Descobriu-se que as memórias eram repetidas durante o sono, com uma notável desaceleração temporal, sugerindo uma explicação para a sensação de que o tempo é mais longo durante o sono. Descobertas sobre sono REM e não REM. Descobertas feitas em 1952 indicam a existência de dois tipos distintos de sono: REM, com movimentos oculares rápidos, e não REM. O sono REM está associado a sonhos, enquanto o não REM é subdividido em 4 estágios. A alternância entre esses estágios ao longo da noite segue um ciclo de 90 minutos. Proposta de ciclo de sono para remodelação neural. A alternância entre o sono REM e não REM pode ser necessária para remodelar e atualizar os circuitos neurais, equilibrando o armazenamento de memórias. O sono REM depura conexões neurais desnecessárias, enquanto o sono não REM fortalece essas conexões, proporcionando uma explicação para a arquitetura cíclica do sono. Importância do equilíbrio entre sono REM e não REM. A distribuição assimétrica desses estágios ao longo da noite pode ser crucial para a atualização eficiente da memória. A perda desse equilíbrio, como acordar mais cedo ou ir dormir mais tarde, pode resultar em uma perda significativa de sono REM profundo, afetando negativamente a saúde física e mental. Atividade cerebral durante a vigília. Frequência rápida e atividade de ondas cerebrais caótica. Contradição entre a coerência da atividade cerebral desperta e o caos elétrico explicado pela diversidade de processamento em diferentes partes do cérebro. Analogia do estádio de futebol. Comparação das ondas cerebrais com um estádio de futebol lotado. Ilustração de como as conversas desincronizadas no estádio se assemelham à atividade caótica captada pelos eletrodos no cérebro durante a vigília. Transição para o sono. Descrição da transição do estado desperto para o sono. Explicação dos estágios do sono, começando com os estágios leves, 1 e 2, até os estágios profundos, 3 e 4, conhecidos como sono de ondas lentas. Características do sono de ondas lentas. Explicação das características das ondas cerebrais durante o sono profundo. Diminuição significativa na velocidade das ondas cerebrais, tornando-se mais lento. Sincronia e coesão notáveis nas ondas lentas em comparação com a vigília. Fusos de sono. Descrição dos fusos de sono, explosões de atividade de ondas cerebrais durante o sono. Papel dos fusos de sono como soldados noturnos que protegem contra ruídos externos durante o sono profundo. Localização das ondas lentas. Indicação da localização das ondas lentas de sono profundo no cérebro. Concentração no epicentro entre os olhos, acima da ponte do nariz, nos lobos frontais. Benefícios mentais e físicos do sono profundo. Exploração dos benefícios do sono profundo para o cérebro e o corpo. Comparação do estado de sono profundo com a meditação cerebral noturna. Transferência de memórias durante o sono. Analogia das ondas cerebrais durante o sono profundo com as transmissões de rádio. Transferência de memórias e experiências recentes de armazenamento de curto prazo para longo prazo durante o sono. Atividade cerebral durante o sono REM. Descrição da atividade cerebral durante o sono REM. Semelhança da atividade de ondas cerebrais com a vigília, mas com processamento frenético de informações internas, como emoções e memórias. Funções do sono REM. Funções do sono REM, incluindo a integração de experiências passadas, fortalecimento de memórias e construção de um modelo preciso do mundo. Comparação dos estados desperto e REM em termos de recepção, retenção e integração de informações. O vídeo aborda a transição do estado de vigília para o sono e destaca a mudança na atividade muscular durante o sono REM. Antes do sono REM, há uma diminuição na tensão muscular, mas momentos antes dessa fase, ocorre uma paralisia total dos músculos voluntários. Essa paralisia é chamada de atônia, causada por um sinal desativador da medula espinal, permitindo que apenas os músculos involuntários continuem funcionando.
A atônia durante o sono REM é crucial para evitar que os comandos motores do cérebro se tornem movimentos físicos, garantindo a segurança durante os sonhos. O movimento rápido dos olhos, REM, e a paralisia muscular são características distintivas do sono REM, facilitando a distinção entre as ondas cerebrais desse estágio e as ondas alertas. A evolução favoreceu essa paralisia muscular para impedir a representação física de experiências oníricas e garantir a segurança durante o sono. O texto discute como, em alguns casos, o mecanismo de paralisia pode falhar, levando a movimentos relacionados aos sonhos sendo convertidos em ações físicas no mundo real. Outros tópicos abordados incluem a relação entre o sono e a evolução, a universalidade do sono em diversas espécies, a variação na quantidade de sono entre diferentes animais e possíveis fatores influenciadores. Necessidades do sono em diferentes espécies. As necessidades de sono variam entre as espécies para atender às ameaças, requisitos de restauração do organismo e demandas gerais da comunidade do organismo. Espécies atípicas, como morcegos que dormem muito e girafas que dormem pouco, podem fornecer insights importantes para entender a necessidade de sono. Composição do sono nas espécies. Nem todas as espécies experimentam todos os estágios do sono. Apenas aves e mamíferos apresentam um sono REM, rápido e movimento, totalmente desenvolvido, enquanto insetos, anfíbios, peixes e a maioria dos répteis não mostram sinais claros de sono REM. Sono em mamíferos aquáticos. Mamíferos aquáticos, como golfinhos e baleias, desafiam a ideia convencional de sono REM, pois não mostram sinais claros desse estágio durante o sono no mar. Acredita-se que mamíferos aquáticos, mesmo os cetáceos, possam ter uma forma diferente e mais difícil de detectar o sono REM, adaptada às suas necessidades específicas. Diferenças no sono entre avançados e primitivos. O sono REM pode ter evoluído duas vezes de forma independente, uma vez para aves e outra para mamíferos. Há evidências de uma forma primitiva de sono REM em um lagarto australiano, sugerindo que a semente original desse tipo de sono pode ter surgido muito antes do que se pensava inicialmente. Importância relativa do sono REM e não REM. Experimentos mostram que, após privação total de sono, há um rebound mais intenso no sono REM, indicando uma ânsia desigual por esse estágio. Ao longo das noites de recuperação, a importância relativa entre sono REM e não REM pode mudar, demonstrando a necessidade de ambos. Intrigantes estratégias de sono em espécies específicas. Cetáceos e aves têm estratégias únicas de sono, como o sono hemisférico, permitindo que uma metade do cérebro permaneça desperta enquanto a outra dorme. Algumas aves em grupos sincronizam o sono para manter uma vigilância constante contra ameaças, alternando quais metades do cérebro estão em repouso. Os seres humanos e alguns mamíferos terrestres têm uma versão suave de sono hemisférico, onde uma metade do cérebro dorme um pouco mais levemente do que a outra em ambientes não familiares. A primeira noite em um quarto de hotel muitas vezes resulta em um sono ruim devido a essa assimetria cerebral. A completa divisão entre vigília e sono REM, obtida por aves e golfinhos, não ocorre em humanos, que sempre dormem com ambos os lados do cérebro em algum estado de sono REM. Padrões de sono podem ser diminuídos sob circunstâncias raras e especiais, como pressões ambientais extremas, fome ou migração. Algumas aves, durante a migração, têm breves intervalos de sono de segundos para evitar déficits cerebrais e corporais. O sono humano moderno foi distorcido pela industrialização, com a maioria dos adultos dormindo em padrão monofásico à noite. Tribos caçadoras-coletoras adotam padrões bifásicos, incluindo um longo período noturno de sono e uma soneca à tarde. O sono bifásico é observado em diversas culturas, mas seu abandono está relacionado a problemas de saúde, como o risco aumentado de morte por doença cardíaca. Comunidades adeptas da cesta praticam o sono bifásico, uma prática antiga no código genético ancestral. O sono humano é único, com diversidade extraordinária entre as espécies em termos de quantidade, forma e padrões. Homo sapiens se destaca no sono noturno, com menos horas totais de sono, mas uma proporção significativamente maior de sono REM, 20-25%.
A transição do sono em árvores para o sono no chão foi crucial para a evolução, proporcionando segurança e permitindo o desenvolvimento de sono REM mais intenso. O sono REM contribui para a regulação emocional, facilitando o reconhecimento de sinais sociais e melhorando a capacidade de tomar decisões inteligentes. Além disso, o sono REM desempenha um papel fundamental na criatividade, formando redes associativas de informações no cérebro e contribuindo para soluções inovadoras. A evolução do sono REM pode ter sido um fator-chave na ascensão rápida do Homo sapiens, promovendo a complexidade social e cognitiva. Os benefícios emocionais do sono REM são destacados como uma contribuição fundamental para o sucesso coletivo da espécie humana. A abundância de sono REM comparado a outros primatas pode ter desencadeado um ciclo evolutivo positivo, impulsionando a inteligência emocional, a criatividade e a complexidade social. A conclusão destaca o sono REM como um fator crucial na rápida ascensão da espécie humana ao poder global, influenciando positiva e negativamente a superclasse social. Desenvolvimento pré-natal. O feto passa a maior parte do tempo em um estado semelhante ao sono, especialmente no segundo trimestre. No último trimestre, há um aumento paradoxal espetacular no tempo de sono REM, atingindo quase 9 horas por dia na última semana antes do parto. O feto experimenta movimentos corporais frenéticos durante o sono REM, devido à ausência de paralisia muscular. Importância do sono REM no desenvolvimento cerebral. O sono REM é crucial para a maturação do cérebro em desenvolvimento. Explosões de atividade elétrica durante o sono REM estimulam o crescimento de vias neurais no cérebro em desenvolvimento. O sono REM desempenha um papel na criação de uma quantidade equilibrada de conexões sinápticas. Conexão entre sono REM e transtorno do espectro autista, TEA. Indivíduos com TEA mostram anormalidades no sono REM, como menor quantidade, 30%, 50%, em comparação com crianças sem autismo. A falta de sono REM pode contribuir para desequilíbrios na formação e número de sinapses, associados ao TEA. A relação entre sono REM deficiente e autismo ainda não está clara, mas estudos sugerem uma possível conexão. Impacto do álcool no sono fetal. O consumo excessivo de álcool durante a gravidez reduz o tempo de sono REM e afeta a qualidade elétrica desse sono em recém-nascidos. Beber álcool durante a gravidez pode resultar em consequências neuropsiquiátricas e aumentar a probabilidade de distúrbios no desenvolvimento. O álcool no leite materno também afeta o sono do bebê durante a amamentação, com concentrações semelhantes às do sangue materno. Considerações sobre o sono na infância e desenvolvimento cerebral. Privar seletivamente o sono REM em ratos recém-nascidos resulta em padrões aberrantes de conectividade neural. A pesquisa sugere que o sono REM desempenha um papel vital na construção adequada do cérebro em desenvolvimento. A correlação entre privação de sono REM e autismo destaca a importância de entender a relação entre o sono e o desenvolvimento cerebral na infância. Sono dos bebês. Recém-nascidos geralmente passam para o sono REM após mamar, indicado pelos movimentos oculares. Um mito comum era que bebês dormiriam melhor se a mãe consumisse álcool antes da amamentação, mas estudos mostram que o álcool fragmenta o sono. Efeitos do álcool no sono. Bebês que consomem leite com álcool têm sono mais fragmentado e redução do sono REM. Após eliminar o álcool, os bebês tentam recuperar o sono REM perdido. Os efeitos a longo prazo dessas perturbações ainda não são totalmente compreendidos. Sono polifásico em bebês. Diferença notável entre o sono de bebês e adultos é o sono polifásico em bebês, com muitos fragmentos curtos de sono ao longo do dia. Isso contrasta com o padrão monofásico de sono em adultos. Desenvolvimento do ciclo circadiano. O ritmo circadiano do bebê se desenvolve após 3 ou 4 meses, influenciado por luz, temperatura e mamadas organizadas. A transição para padrões de sono mais estáveis ocorre por volta de 1 ano de idade. Transformações no cérebro durante a infância e adolescência. O sono REM desempenha papel crucial nas fases de proliferação e poda de conexões neurais no desenvolvimento cerebral. Durante a adolescência, há um aumento e queda na intensidade do sono profundo, correlacionado com o amadurecimento cerebral e habilidades cognitivas.
Sono profundo e desenvolvimento cognitivo. O sono REM profundo precede marcos cognitivos, sugerindo que influencia a maturação cerebral. A intensidade do sono profundo muda de trás para frente no cérebro durante a adolescência, explicando por que a parte frontal, responsável pelo pensamento racional, é a última a amadurecer. Impacto do sono no pensamento racional. O sono não é o único fator, mas desempenha um papel significativo no desenvolvimento do pensamento maduro e da capacidade de raciocínio durante a adolescência. O vídeo aborda a importância do sono profundo e seu papel no desenvolvimento cerebral, especialmente durante a adolescência. Estudos com ratos e gatos jovens indicam que a privação do sono profundo pode afetar negativamente a maturação da conectividade cerebral. A administração de cafeína em ratos jovens também perturba o sono profundo, atrasando várias medidas de maturação cerebral. Transtornos psiquiátricos como esquizofrênia, transtorno bipolar e depressão grave são considerados transtornos de desenvolvimento anormal e estão relacionados a problemas no sono profundo. Adolescentes enfrentam desafios no sono devido a alterações no ritmo circadiano e horários escolares matutinos. Durante a adolescência, o ritmo circadiano dos jovens muda, levando a dificuldades em adormecer mais cedo e acordar cedo. O declínio do sono REM profundo começa na segunda metade dos 40 anos, resultando em uma redução significativa na quantidade e qualidade do sono profundo ao longo da vida. Idosos muitas vezes não percebem a deterioração do sono profundo, e problemas de saúde associados ao envelhecimento podem estar relacionados à falta de tratamento adequado do sono. Qualidade do sono em idosos. A qualidade do sono em idosos diminui, com uma essência frequentemente abaixo de 70-80% na casa dos 80 anos. Estudos indicam que uma essência mais baixa está associada a um maior risco de mortalidade, pior saúde física, maior probabilidade de depressão, menor energia e função cognitiva reduzida. Diagnóstico equivocado. Problemas de sono em idosos muitas vezes são erroneamente diagnosticados como demência, ignorando o fato de que o sono ruim pode ser uma causa igualmente provável. Riscos associados ao sono fragmentado. O sono fragmentado em idosos, especialmente devido a idas noturnas ao banheiro, aumenta o risco de quedas e fraturas, impactando negativamente a morbidez e o final de suas vidas. Mudanças no ritmo circadiano. Com o envelhecimento, os idosos tendem a ir para a cama mais cedo devido à liberação antecipada de melatonina. Essa mudança pode afetar negativamente o sono, levando a dificuldades para dormir e acordar mais cedo. Perda de sono profundo. Com o envelhecimento, há uma perda significativa, até 70%, do sono profundo, crucial para a saúde física e mental. Essa perda está relacionada à degeneração de áreas específicas do cérebro responsáveis pela geração do sono profundo. Relação entre sono e memória. Estudos mostram que a perda de sono profundo em idosos está relacionada a dificuldades de memória, sendo crucial para reter novas informações. Beta-amiloide e doenças relacionadas ao sono. A acumulação de uma proteína chamada beta-amiloide no cérebro está ligada à perda de sono profundo e é uma causa decisiva da doença de Alzheimer. Impacto do sono na saúde de idosos. O sono de má qualidade em idosos contribui para diversas condições de saúde, incluindo diabetes, depressão, dor crônica, derrame, doença cardiovascular e Alzheimer. Pesquisas e soluções. Pesquisadores buscam desenvolver métodos, como estimulação cerebral, para melhorar a qualidade do sono em idosos, visando benefícios para a saúde e a memória. O mito de que os idosos precisam dormir menos está sendo questionado, pois argumentos baseados em desempenho podem ser enganosos. Avaliação da privação de sono em idosos. O vídeo discute a complexidade de avaliar o impacto real da privação de sono em idosos, destacando que a quantidade reduzida de sono em idosos não necessariamente significa uma menor necessidade, comparando isso à densidade óssea. Necessidade de sono em idosos. O autor argumenta que os idosos podem precisar de tanto sono quanto os adultos mais jovens e que, mesmo quando melhoram a qualidade do sono, podem não gerar naturalmente o sono necessário, indicando a necessidade de tratamentos alternativos.
Estudos de estimulação cerebral em idosos. Resultados preliminares sugerem que os idosos podem precisar de mais sono do que são capazes de gerar naturalmente, e melhorias na qualidade do sono beneficiam particularmente os adultos mais velhos e portadores de demência. Exceção com baleias orcas recém-nascidas. O vídeo menciona uma possível exceção com baleias orcas recém-nascidas que, apesar de não terem a chance de dormir logo após o nascimento, pode ser uma suposição. A necessidade de sono ainda não é totalmente compreendida. Efeitos do álcool no sono. O álcool não apenas reduz a quantidade e a qualidade do sono, mas também inibe a produção de leite materno, causando uma redução temporária na produção. Dificuldades de sono em bebês e crianças. O vídeo aborda a importância de estabelecer práticas para ajudar bebês e crianças a dormirem de forma independente durante a noite, destacando a atenção aguda dos pais a esse aspecto. Desenvolvimento do cérebro durante o sono. O sono é crucial para a consolidação da memória, tanto antes quanto depois do aprendizado. O vídeo destaca a pesquisa que indica que o sono, especialmente o sono REM, restaura a capacidade de aprendizado, liberando espaço para novas memórias. Benefícios gerais do sono para o cérebro. O sono é descrito como uma panaceia que beneficia diversos aspectos cerebrais, incluindo a melhoria da memória, criatividade, humor, prevenção de doenças como câncer e demência, e redução do risco de ataques cardíacos e derrames. O vídeo destaca a importância do sono para a saúde geral. Fusos de sono. A quantidade de fusos de sono durante está relacionada à restauração do aprendizado ao acordar. Fusos de sono e aprendizado. Eles não indicam uma aptidão inata para o aprendizado, mas preveem a mudança no aprendizado antes e depois do sono. Idosos e fusos de sono. Idosos de 60 a 80 anos têm 40% a menos de fusos de sono, afetando a capacidade de aprendizado e a memória. Conexão entre sono e aprendizado. Menos fusos de sono resultam em maior dificuldade para idosos memorizarem fatos apresentados. Implicações na educação. A concentração de fusos de sono é alta nas primeiras horas da manhã, questionando o impacto do início das aulas cedo na aprendizagem. Benefício do sono para a memória. O sono após o aprendizado protege contra o esquecimento, consolidando a memória e transferindo informações para o córtex. Sono REM e aprendizado. O sono REM profundo ajuda na retenção de memórias superiores em comparação com o sono REM leve. Ciclo diário do sono. O sono REM profundo, durante a noite, transfere memórias do hipocampo para o córtex, renovando a capacidade de aprender diariamente. Sono em diferentes idades. O benefício do sono para a memória é observado em todas as fases da vida, desde bebês até idosos. Relação com canção Sound of Silence. A letra da música de Simon e Garfunkel descreve poeticamente a transferência de experiências diurnas para a memória durante o sono. Restauração de memórias. O sono não apenas mantém memórias adquiridas antes de dormir, mas também recupera aquelas inicialmente inacessíveis, oferecendo um serviço de restauração à noite. Estimulação do sono com eletricidade. Pesquisadores na Alemanha, em 2006, aplicaram uma pequena voltagem elétrica durante o sono profundo, sincronizada com as ondas cerebrais lentas. Isso resultou em aumento da intensidade das ondas cerebrais lentas e melhora significativa da memória. Estimulação auditiva. Outro método envolve a reprodução de tons auditivos sincronizados com as ondas cerebrais lentas durante o sono. Isso aumentou a potência das ondas cerebrais lentas e proporcionou uma melhora impressionante de 40% na memória. Método de balanço. Uma equipe de pesquisa suíça suspendeu uma cama que podia ser balançada, resultando em aumento da profundidade do sono profundo, melhoria das ondas cerebrais lentas e duplicação do número de fusos de sono. Reativação direcionada da memória. Um método chamado de reativação direcionada da memória envolveu a reprodução de sons correspondentes a objetos aprendidos antes do sono. Isso levou a uma tendência notável de lembrar mais dos itens reativados durante o sono. Função do esquecimento. O sono não apenas fortalece a memória, mas também desempenha um papel inteligente na seleção do que deve ser lembrado.
Durante o sono, há uma preferência por reforçar memórias marcadas para lembrar, enquanto ativamente evita fortalecer memórias marcadas para esquecer. Fusos de sono rápidos. Durante o sono, especialmente os fusos de sono rápidos, desempenham um papel crucial na seleção de memórias. A atividade circulante entre o local de armazenamento da memória e as regiões que programam a decisão de intencionalidade contribui para a influência da memória discernida do sono R. Memória seletiva durante o sono. O vídeo explora a capacidade do cérebro de selecionar e armazenar informações importantes durante o sono, descartando o que não é necessário. Apagar memórias indesejadas. O autor menciona a possibilidade de desenvolver métodos para enfraquecer ou apagar seletivamente certas memórias, especialmente aquelas dolorosas ou problemáticas, inspirado na ideia do filme Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças. Tipos de memória no cérebro. Além da memória factual associada a livros e textos, o vídeo destaca a existência de outros tipos de memória, como a de habilidades motoras, exemplificando com a aprendizagem de andar de bicicleta. Impacto do sono na memória de habilidade motora. São apresentadas experiências que mostram como o sono influencia a melhoria da memória de habilidades motoras, revelando que o aprimoramento ocorre durante o sono, mesmo na ausência de prática adicional. Automatização de memórias motoras. O vídeo aborda como o sono contribui para a automatização de memórias motoras, transformando-as em hábitos instintivos e naturais, com destaque para a relação entre aumento da velocidade/precisão e a quantidade de sono, especialmente nas últimas 2 horas da noite. Efeito localizado do sono. Fusos de sono nas últimas horas de sono têm um impacto desproporcional nas áreas do cérebro mais exigidas pelo aprendizado durante o dia, agindo como uma massagista que se concentra nas partes que mais precisam de atenção. Importância das últimas horas de sono. O vídeo ressalta a importância das 2 últimas horas de sono para a consolidação da memória de habilidades motoras, sugerindo que a privação desse período pode afetar negativamente o desenvolvimento dessas memórias. Vantagem competitiva no desempenho atlético. O sono é apresentado como uma vantagem competitiva no desempenho atlético, destacando exemplos de atletas, como Usain Bolt, que incorporaram sonecas antes de recordes e competições importantes para otimizar o desempenho. Sonecas diurnas e fusos de sono. O vídeo conclui mencionando que sonecas diurnas que contenham fusos de sono podem contribuir para o aprimoramento da memória de habilidades motoras, destacando a sabedoria de atletas que tiram cochilos antes de eventos importantes. Melhoria da memória e habilidade motora com o sono. O vídeo destaca que o sono proporciona uma melhoria significativa na memória e habilidade motora. Estudos mostraram benefícios, especialmente para atletas juniores e de elite, em esportes como tênis, basquete, futebol americano e remo. Importância do sono no desenvolvimento atlético. O Comitê Olímpico Internacional emitiu uma declaração destacando a importância crucial do sono no desenvolvimento atlético para homens e mulheres. O vídeo menciona que equipes esportivas profissionais estão reconhecendo essa importância. Impacto da falta de sono no desempenho atlético. Menos de 8 horas de sono por noite, principalmente menos de 6 horas, resulta em redução no tempo para a exaustão física, produção aeróbica, força muscular, altura do salto, entre outros. Há também risco aumentado de lesões. Recuperação física e risco de lesões. O sono pós-desempenho é crucial para acelerar a recuperação física, estimular a reparação muscular e reabastecer a energia celular. A falta de sono crônica está relacionada a um risco significativamente maior de lesões em atletas competitivos. Sono e aprendizado motor. O vídeo destaca a importância do sono no aprendizado motor, especialmente nos primeiros anos após o nascimento. Exemplos incluem a transição do engatinhar para o caminhar e a influência do sono na recuperação neural após um derrame. Sono e criatividade. O sono é mencionado como um catalisador da criatividade, proporcionando um ambiente onde o cérebro constrói conexões entre diferentes conjuntos de conhecimento. O processo ocorre durante o sono REM e é associado a feitos de pensamento transformador na história. Consequências sociais e de segurança da falta de sono.
A falta de sono pode ter consequências sociais e de segurança, incluindo lapsos de concentração, sonolência ao volante e acidentes de trânsito. Microsonos, que duram apenas alguns segundos, podem ser perigosos ao dirigir. Estudos sobre privação de sono. O vídeo menciona pesquisas sobre a privação de sono, incluindo testes de atenção para medir o nível de concentração e questiona até que ponto um ser humano pode ir sem dormir antes que seu desempenho seja prejudicado. O pesquisador David Dinges é citado nesse contexto. Um experimento foi conduzido com participantes divididos em grupos que experimentaram diferentes níveis de privação de sono, incluindo 72 horas sem dormir, 4 horas por noite e 6 horas por noite. Descobriu-se que a privação de sono resultou em lapsos de atenção, conhecidos como microsonos, prejudicando significativamente o desempenho. Indivíduos que dormiam 8 horas por mantiveram um desempenho estável, enquanto aqueles com privação total de sono sofreram prejuízos catastróficos. Surpreendentemente, aqueles que dormiam apenas 4 horas por apresentaram desempenho tão ruim quanto os privados de sono por 24 horas. O grupo que dormiu 6 horas por também mostrou prejuízos semelhantes ao grupo de 4 horas, indicando que mesmo moderada privação de sono pode ter impactos significativos. Os participantes frequentemente subestimaram seu próprio grau de incapacidade de desempenho devido à falta de sono. Consequências da privação de sono incluem aumento do risco de acidentes de trânsito, com o impacto multiplicado quando combinado com o consumo de álcool. A sonolência ao volante pode ser mais perigosa do que dirigir embriagado, pois os motoristas sonolentos podem parar de reagir completamente. O número de acidentes causados por sonolência ao volante pode exceder os causados por álcool e drogas combinados, sendo um problema sério de saúde pública. O trecho do vídeo aborda a negligência na educação pública sobre os perigos da sonolência ao volante, destacando o baixo investimento em comparação com o combate ao álcool. É apresentado um incidente trágico em janeiro de 2006, envolvendo um ônibus escolar, um carro Pontiac e um caminhão de 18 rodas, resultando em várias vítimas, incluindo crianças, devido à sonolência do motorista do caminhão. O autor do vídeo enfatiza a importância de não dirigir com sono, alertando sobre a letalidade dessa prática e a necessidade de reconhecer os sinais de sonolência ao volante. São discutidas estratégias para lidar com a sonolência ao dirigir, como parar para pernoitar, tirar uma soneca de 20 a 30 minutos em um local seguro, e não retomar a viagem imediatamente ao acordar. O vídeo aborda a pesquisa sobre power naps, sonecas energéticas, destacando estudos realizados com pilotos de avião para minimizar a fadiga cognitiva e lapsos de atenção. O conceito de power naps é contextualizado, ressaltando que, embora possam temporariamente aumentar a concentração, não substituem os benefícios de uma noite completa de sono. Explora-se uma rara subvariante genética, GL413, que permite a algumas pessoas sobreviverem com apenas 6 horas de sono, ressaltando que essa condição é extremamente rara na população. O texto destaca o impacto da privação de sono na irracionalidade emocional, demonstrando, por meio de escaneamento cerebral, a superatividade da amígdala, centro emocional, em detrimento do córtex pré-frontal, pensamento racional, quando privados de sono. São mencionados estudos japoneses que corroboram as descobertas sobre os efeitos da privação de sono na regulação emocional e no equilíbrio neurológico. Consequências emocionais da privação de sono. A privação de sono resulta em oscilações pendulares no humor e emoções. Indivíduos privados de sono alternam entre irritabilidade e atordoamento, passando por estados positivos e negativos rapidamente. Reação do cérebro a experiências positivas sem sono. Estudo analisou como o cérebro reage a experiências positivas sem sono. Centros emocionais profundos no cérebro tornam-se hiperativos, associados à impulsividade e recompensa. Impacto na sensibilidade emocional e controle racional. Sensibilidade aumentada a experiências prazerosas está associada à perda do controle racional do córtex pré-frontal. Falta de sono leva o cérebro a extremos emocionais, tanto positivos quanto negativos. Consequências sociais e de saúde mental.
Perturbação do sono relacionada a pensamentos suicidas, tentativas e concretização do ato, especialmente em adolescentes. Associação entre falta de sono e agressividade, comportamento antissocial, uso de substâncias e transtornos de adição. Relação entre sono e doenças psiquiátricas. Não há doença psiquiátrica importante sem perturbação do sono. Sugestão de uma via de mão dupla entre perturbação do sono e doença mental. Transtorno bipolar, efeito da privação de sono. Privar pacientes bipolares de sono pode desencadear episódios maníacos ou depressivos. Melhorar a qualidade do sono pode reduzir a gravidade dos sintomas em várias doenças psiquiátricas. Papel terapêutico do sono. A terapia comportamental cognitiva para a insônia pode melhorar a qualidade do sono e sintomas em pacientes psiquiátricos. Regularizar o sono pode afastar pacientes da beira de doenças mentais incapacitantes. Impacto na educação e trabalho. Questões sobre a capacidade de tomar decisões racionais em situações profissionais devido à falta de sono. Os efeitos da privação de sono na sociedade, educação e ambiente de trabalho são discutidos. Percepção e lógica da privação de sono em pacientes depressivos. Cerca de 30–40% de pacientes deprimidos sentem-se melhor após uma noite sem sono. Privar-se do sono pode ter efeitos diferentes em pacientes com depressão, relacionados à anedonia e respostas ilógicas. Desafios e potencial terapêutico. Desafios na compreensão da relação causal entre sono e doença mental. Potencial diagnóstico e terapêutico significativo associado à compreensão completa da relação entre sono e saúde mental. Impacto da privação de sono no aprendizado. Estudos mostram que a privação de sono prejudica significativamente a capacidade de aprender, com um declínio de 40% na capacidade de introduzir novas informações no cérebro em comparação com aqueles que dormiram bem. A privação de sono bloqueia a atividade de aprendizado no hipocampo, impedindo a formação de novas memórias. Consequências da privação de sono na memória. A privação de sono leva a danos nas áreas do cérebro responsáveis pela formação de memórias, semelhante ao impacto causado por lesões cerebrais. Memórias formadas sem sono são mais fracas e evaporam mais rapidamente, tornando difícil reter informações a longo prazo. Estudo sobre o sono e a consolidação da memória. Estudo mostra que uma noite de sono após o aprendizado fortalece a retenção de memórias, e a falta de sono na primeira noite prejudica irreversivelmente essa consolidação, mesmo com noites subsequentes de sono. Relação entre sono e doença de Alzheimer. A qualidade do sono, especialmente o sono profundo REM, diminui com a idade, e a perturbação do sono está ligada à doença de Alzheimer. O acúmulo de proteína beta-amiloide no cérebro, característico da doença de Alzheimer, afeta negativamente a qualidade do sono, criando uma espiral negativa. Importância do sono na prevenção de doenças. O sono inadequado é reconhecido como um fator essencial no desenvolvimento de doenças, incluindo Alzheimer e câncer. A perturbação do sono profundo está associada ao acúmulo de amiloide no cérebro, indicando uma possível medida diagnóstica precoce para identificar riscos de Alzheimer. Mudanças nas práticas de ensino. Conscientização sobre os efeitos negativos da privação de sono levou a mudanças nas práticas de ensino, com avaliações mais espaçadas e sem provas cumulativas. Argumento contra práticas educacionais que incentivam a privação de sono entre os alunos. Pesquisa futura e intervenção precoce. O sono é visto como uma esperança para lidar com doenças como Alzheimer, e a pesquisa continua para entender melhor a relação entre sono, memória e saúde cerebral. Identificar distúrbios do sono pode ser crucial para intervenções precoces na prevenção ou tratamento de condições neurodegenerativas. Estudo sobre a relação entre amiloide e sono profundo. Investigação da influência da amiloide na memória. Testes realizados com idosos com diferentes níveis de amiloide no cérebro. Pessoas com altos níveis de amiloide apresentaram perda grave de sono profundo. Perturbação do sono agiu como intermediário entre amiloide e prejuízo da memória na doença de Alzheimer. Descobertas sobre o sistema linfático cerebral durante o sono. Identificação de uma rede de esgoto cerebral chamada sistema linfático.
Atividade intensificada durante o sono profundo para remover contaminantes metabólicos. Encolhimento das células gliais durante o sono facilita a limpeza de resíduos metabólicos, incluindo a amiloide. Falta de sono contribui para o acúmulo de amiloide no cérebro. Relação entre sono e risco de Alzheimer. Falta de sono pode aumentar o risco de desenvolver a doença de Alzheimer. Estudos epidemiológicos mostram conexão entre transtornos do sono e maior risco de demência. Melhorar o sono pode reduzir o risco de Alzheimer. Estudos clínicos indicam desaceleração do declínio cognitivo com tratamento bem-sucedido. Impacto da privação de sono em diversos sistemas do corpo. Relação entre sono curto e menor expectativa de vida em estudos epidemiológicos. Consequências para sistemas cardiovascular, metabólico, imunológico e reprodutivo. Maior propensão a doenças cardíacas, obesidade, demência, diabetes e câncer devido à privação de sono. Efeitos da privação de sono no sistema cardiovascular. Adultos acima de 45 anos com sono curto têm maior risco de ataque cardíaco ou derrame. Impacto na pressão sanguínea, contribuindo para a hipertensão. Mesmo uma única noite com pouco sono afeta a ação do coração e aumenta a pressão sanguínea. Perspectivas sobre prevenção da doença de Alzheimer através do sono. Exploração de métodos para aumentar o sono profundo e sua aplicação na prevenção da demência. Comparação com abordagens preventivas em medicina, como o uso de estatinas para doenças cardiovasculares. ênfase na importância do sono ao longo da vida como fator significativo na redução do risco de Alzheimer. A falta de sono pode causar danos aos vasos sanguíneos, especialmente nas artérias coronárias, aumentando o risco de ataques cardíacos. Estudos mostram que pessoas que dormem apenas de 5 a 6 horas por noite têm uma probabilidade 200-300% maior de desenvolver calcificação nas artérias nos próximos 5 anos, em comparação com aquelas que dormem de 7 a 8 horas. A privação crônica de sono ativa o sistema nervoso simpático, levando a uma resposta de estresse persistente que pode prejudicar a saúde cardiovascular. A ativação prolongada do sistema nervoso simpático pode levar a problemas como hipertensão, aumento do cortisol, obstrução dos vasos sanguíneos e maior risco de ataques cardíacos e derrames. O sono profundo durante a noite ajuda a acalmar o sistema simpático, evitando problemas como hipertensão e falência cardíaca. A perda de apenas 1 hora de sono por noite, como ocorre durante o horário de verão, está associada a picos significativos no número de ataques cardíacos. A falta de sono também está relacionada a distúrbios metabólicos, ganho de peso e maior probabilidade de desenvolver diabetes tipo 2. Estudos indicam que a privação de sono diminui a sensibilidade à insulina, contribuindo para níveis elevados de açúcar no sangue e aumentando o risco de diabetes. Além disso, a privação crônica de sono está associada a desequilíbrios hormonais, como a lectina e a gelina, que podem levar ao aumento do apetite e ganho de peso. A pesquisa destaca a importância do sono adequado para a saúde cardiovascular, metabólica e geral, destacando os riscos associados à falta de sono. A pesquisadora Van Calter realizou estudos sobre os efeitos do sono insuficiente em jovens adultos saudáveis. Participantes que dormiram de 4 a 5 horas por noite durante uma semana apresentaram aumento significativo na sensação de fome e apetite. O sono adequado reduziu a concentração do hormônio de saciedade, leptina, e aumentou os níveis do hormônio que instiga a fome, grelina. A privação de sono causou um desequilíbrio nas escalas de desejo de comida hormonal. Van Calter descobriu que o sono insuficiente leva as pessoas a consumirem mais calorias, resultando em ganho de peso. Em um experimento, participantes privados de sono consumiram 330 calorias adicionais de lanches após uma refeição completa. A falta de sono aumenta os níveis de endocannabinoides, substâncias químicas que estimulam o apetite, contribuindo para escolhas alimentares menos saudáveis. A falta de sono prejudica as regiões cerebrais de controle de impulsos, levando a escolhas alimentares menos saudáveis. O sono insuficiente afeta negativamente o equilíbrio do sistema nervoso, contribuindo para problemas gastrointestinais.
Estudos epidemiológicos sugerem uma relação entre a redução do tempo de sono e o aumento dos índices de obesidade ao longo dos anos. Crianças com sono insuficiente têm maior risco de obesidade. A redução do sono pode resultar em perda de peso, mas a maior parte provém da massa muscular, não da gordura. Conclusão: o sono inadequado contribui significativamente para comportamentos alimentares não saudáveis e ganho de peso. Impacto da privação de sono na testosterona. Um estudo da Universidade de Chicago revelou que limitar o sono a 5 horas por noite durante uma semana em homens jovens resultou em uma queda acentuada nos níveis de testosterona, envelhecendo-os em 10 a 15 anos em termos de virilidade. Homens com distúrbios do sono, especialmente apneia do sono, apresentam níveis significativamente mais baixos de testosterona, afetando a libido, energia e saúde reprodutiva. Efeitos na fertilidade e contagem de esperma. Homens que dormem pouco têm uma contagem de esperma 29% mais baixa e maior incidência de deformidades nos espermatozoides. Mulheres que dormem menos de 6 horas experimentam uma queda de 20% no hormônio folículo estimulante, afetando a fertilidade. Consequências na vida cotidiana e saúde reprodutiva. Baixa testosterona em homens leva a fadiga, dificuldade de concentração e libido reduzida. A falta de sono está ligada a ciclos menstruais irregulares, subfertilidade e maior probabilidade de aborto no primeiro trimestre da gravidez. Julgamento estético e a relação entre sono e atração. Estudo de fotos revelou que pessoas após uma noite de pouco sono eram consideradas mais cansadas, menos saudáveis e menos atraentes. A falta de sono afeta negativamente a percepção estética e o julgamento de atratividade física. Sono e sistema imunológico. O sono desempenha um papel vital no fortalecimento do sistema imunológico. Estudos mostram que privação de sono reduz a eficácia da vacina contra a gripe e aumenta a probabilidade de infecções, destacando a importância do sono suficiente durante a temporada de gripe. Relação entre sono, câncer e células imunes. Uma única noite de 4 horas de sono reduz 70% das células assassinas naturais, que combatem células cancerosas. Trabalhar noturno está associado a um maior risco de desenvolver vários tipos de câncer, incluindo mama, próstata, útero e cólon. Esses pontos destacam a importância crucial de uma boa qualidade de sono para a saúde hormonal, reprodutiva, imunológica e a prevenção de doenças graves, como câncer. A Dinamarca tornou-se o primeiro país a pagar indenização trabalhista para mulheres que desenvolveram câncer de mama após anos de trabalho em turnos e noturnos. Outros governos, como o do Reino Unido, resistem a reivindicações jurídicas semelhantes, apesar das evidências científicas apresentadas. Estudos mostram que dormir por até 6 horas está associado a um risco 40% maior de desenvolver câncer em comparação com quem dorme por pelo menos 7 horas. A influência agitadora do sistema nervoso simpático devido à falta de sono está relacionada ao aumento do risco de câncer. A privação crônica de sono pode causar problemas de saúde, incluindo câncer, devido à resposta inflamatória contínua e desnecessária do sistema imune. A falta de sono estimula processos de crescimento e disseminação de tumores, aumentando a agressividade do câncer. Estudos mostram que a privação de sono afeta células imunes associadas a tumores, promovendo o crescimento do câncer. A falta de sono também influencia a expressão genética, perturba a estrutura do DNA e danifica os telômeros, associando-se ao envelhecimento precoce. A relação entre sono curto e telômeros danificados é observada mesmo quando considerados fatores como idade, peso, depressão e tabagismo. O vídeo destaca a importância do sono adequado na prevenção de diversas doenças, incluindo câncer e problemas genéticos. O vídeo aborda a relação entre o despertar do sono e a ocorrência de pensamentos pouco estimulantes. Explora a ideia de que tecnicamente sonhamos em todos os estágios do sono, mas os sonhos como geralmente concebidos, com narrativas ricas e emocionais, originam-se principalmente no sono REM. Destaca a importância do sono REM e dos sonhos emergentes desse estágio, mas também explora brevemente os sonhos nos outros estágios do sono.
Menciona avanços tecnológicos, como máquinas de imageamento cerebral, que permitiram visualizações tridimensionais da atividade cerebral durante o sono REM. Critica a teoria de Sigmund Freud sobre os sonhos como realização de desejos e destaca a rejeição dessa teoria pela ciência contemporânea. Aborda descobertas científicas relacionadas à atividade cerebral durante o sono REM, incluindo áreas visoespaciais, córtex motor e regiões emocionais. Descreve o uso de ressonância magnética, MRI, para mapear a atividade cerebral durante o sono REM, permitindo prever a natureza dos sonhos. Apresenta um experimento japonês que decifrou o código do sonho de indivíduos, permitindo a previsão de conteúdos específicos dos sonhos. Questiona questões éticas sobre a possibilidade de ler os sonhos das pessoas sem seu consentimento e discute o significado e a responsabilidade associados aos sonhos. Conclui destacando a contribuição de Freud para a pesquisa do sonho, situando o sonho no cérebro, e sugere que a neurociência contemporânea não dá crédito suficiente a essa perspectiva. Freud e a mudança paradigmática. Freud desempenhou um papel crucial na mudança de paradigma, retirando os sonhos do domínio celestial para a neurociência. A proposição de Freud de que os sonhos emergem do cérebro marcou um avanço, sugerindo que respostas poderiam ser encontradas através da investigação sistemática desse órgão. Teoria de Freud e limitações. Freud acreditava que os sonhos refletiam desejos reprimidos, com um sensor na mente protegendo o sonhador. No entanto, a teoria de Freud carecia de testabilidade científica, tornando-se difícil de corroborar ou refutar. Sua abordagem psicanalítica não resistiu à crítica ascética, especialmente na comparação com métodos científicos. Problemas com a psicanálise freudiana. Experimentos comparativos entre psicanalistas freudianos revelaram interpretações muito divergentes de um mesmo sonho, questionando a validade do método. A crítica à psicanálise inclui a generalidade das interpretações, sem reprodutibilidade e estrutura científica clara. A busca pela base orgânica dos sonhos. Freud, ciente das limitações de sua teoria, reconheceu a necessidade de uma base orgânica para os eventos mentais. Tentativas iniciais, como o projeto para uma psicologia científica, buscaram explicar neurobiologicamente a mente, mas a ciência da época não estava pronta para tal empreendimento. Descobertas da neurociência moderna. Avanços na neurociência moderna, como métodos de escaneamento cerebral, começaram a revelar a fonte orgânica dos sonhos. Estudos indicam que os sonhos não são uma mera repetição do dia, mas sim influenciados por preocupações emocionais recentes. Funções dos sonhos e desafios. Ainda há dúvida sobre a função específica dos sonhos, mas a pesquisa sugere que tem um propósito além do estágio REM. A relação entre sonhos específicos e benefícios adaptativos está sendo investigada, levantando a questão de se os sonhos são epifenômenos ou essenciais para determinadas funções noturnas. Sonhos lúcidos e perspectivas futuras. Menção aos sonhos lúcidos como uma área de estudo futura, onde indivíduos têm consciência e controle sobre seus sonhos. A necessidade de compreensão científica mais profunda sobre os sonhos humanos, incluindo forma, conteúdo e função. Importância do sono REM e sonhos. O vídeo aborda a importância do sono REM e sonhos para a saúde emocional e mental. Destaca que o sono REM, por si só, não é suficiente. Os sonhos desempenham um papel crucial. Terapia noturna e sono REM. Apresenta a teoria da terapia noturna, onde o sono REM atua como uma forma de terapia. Durante o sono REM, a noradrenalina, relacionada ao estresse, é eliminada, proporcionando um ambiente cerebral propício. Processamento de experiências traumáticas. Sugere que o sono REM processa experiências emocionais difíceis, removendo a carga emocional associada. O vídeo discute a pesquisa que indica que sonhar especificamente sobre eventos traumáticos é crucial para superar a depressão. Experimento sobre terapia noturna. Apresenta um experimento com participantes que viram imagens emocionalmente perturbadoras. Aqueles que dormiram entre as sessões relataram redução significativa na perturbação emocional, com evidências de mudanças cerebrais. Aplicação em transtorno do estresse pós-traumático, TEPT.
Aborda a aplicação da teoria da terapia noturna no TECT, sugerindo que níveis elevados de noradrenalina podem interferir no sono REM. Propõe que a restauração das condições químicas corretas durante o sono pode aliviar sintomas de TECT e reduzir pesadelos repetitivos. Colaboração e descobertas clínicas. Destaca a colaboração com o Dr. Murray Haskin, cujas descobertas clínicas sugerem tratamentos promissores para veteranos com TECT. Apresenta a ideia de reduzir noradrenalina durante o sono para melhorar a qualidade do sono REM em pacientes com TECT. Descoberta de medicamento para controle de pesadelos recorrentes. O trecho destaca o uso do medicamento chamado Prazosin para controlar a hipertensão, mas revela um efeito inesperado no cérebro ao aliviar pesadelos recorrentes em pacientes com transtorno de estresse pós-traumático, TEPT. Efeito colateral do Prazosin. O Prazosin, além de controlar a hipertensão, tem o efeito colateral de conter a noradrenalina no cérebro. Isso resultou na criação de uma condição neuroquímica que reduziu a concentração elevada de noradrenalina relacionada ao estresse durante o sono, proporcionando uma qualidade de sono mais saudável e reduzindo os pesadelos. Aprovação do Prazosin para tratamento de pesadelos traumáticos. Com base em estudos e testes clínicos independentes, o Prazosin foi aprovado pelo Departamento de Assuntos de Veteranos e pela FDA para tratar pesadelos traumáticos recorrentes, oferecendo uma solução significativa para pessoas com TECT. Sono REM e decodificação de expressões faciais. O trecho destaca a importância do sono REM na decodificação precisa de expressões faciais. A privação de sono REM resultou na incapacidade do cérebro em interpretar emoções corretamente, levando a uma interpretação distorcida de expressões faciais, o que pode ter implicações sérias, especialmente em ocupações que exigem decisões cruciais. Benefícios do sono REM na adolescência. O texto discute como o sono REM desempenha um papel crucial na maturidade emocional e na capacidade de interpretar o mundo social, especialmente durante a adolescência. A privação de sono REM nessa fase pode impactar negativamente as decisões e ações dos jovens, levando a uma interpretação distorcida do ambiente social. Função criativa do sono REM. O sono REM é destacado como um facilitador da criatividade e resolução de problemas. Exemplos históricos, como o sonho de Dmitry Mendeleev que levou à tabela periódica, ilustram como o processo onírico pode inspirar descobertas e avanços revolucionários na compreensão do mundo. Impacto da privação de sono em profissões críticas. O trecho aborda a importância do sono REM em profissões que exigem decisões cruciais, como profissionais da área da saúde, forças armadas e serviços de emergência. A privação de sono REM nessas ocupações pode levar a decisões inadequadas, destacando a necessidade de considerar o sono na programação desses profissionais. Sonhos inspiradores e descobertas científicas. O trecho aborda como sonhos influenciaram descobertas científicas e criatividade. Destaca casos como o do neurocientista Otto Loew, que sonhou com o experimento sobre a comunicação entre células nervosas, e músicos como Paul McCartney e Keith Richards, que tiveram inspirações em sonhos para composições. Influência dos sonhos na arte e literatura. Exemplifica como sonhos têm influenciado a arte e a literatura, mencionando casos como o de Mary Shelley, autora de Frankenstein, e do poeta surrealista Paul Eluard. Limitações na pesquisa do sono. Aborda as limitações dos estudos sobre o sono, especialmente a dificuldade de testar o cérebro durante o sono. Destaca a inovação de um teste de anagramas durante a fase de transição do sono para avaliar o processamento cognitivo. Benefícios criativos do sono REM. Apresenta resultados de estudos sobre os benefícios criativos do sono REM, como a resolução mais eficiente de problemas após despertar desse estágio, indicando um processamento mais aberto a novas ideias. Diferenças no processamento da memória. Discute como o cérebro durante o sono REM opera de maneira radicalmente diferente do sono REM, não REM, mostrando uma mudança na hierarquia de conexões associativas e um processamento mais livre e divergente da informação. Importância do conteúdo dos sonhos. Destaca a importância não apenas do sono REM, mas também do conteúdo específico dos sonhos para benefícios criativos. Sugere que o ato de sonhar e o conteúdo associado são cruciais para o sucesso criativo, além da simples presença do sono REM.
Sono como facilitador do processamento relacional da memória. Apresenta estudos que indicam que o sono, especialmente o sono REM, facilita o processamento relacional da memória, permitindo associações mais distantes entre elementos da informação. Sono como construtor de conexões informacionais. Descreve como o sono, especialmente o sono REM, constrói conexões entre elementos informacionais relacionados de maneira distante, contribuindo para uma compreensão mais profunda e uma visão holística da informação. Diferença entre conhecimento e sabedoria. Finalmente, destaca a diferença entre conhecimento, retenção de fatos individuais, e sabedoria, compreensão de como esses fatos se relacionam, indicando que o sono, ao permitir saltos associativos, contribui para uma compreensão mais profunda. Memória humana e sono REM. O vídeo destaca que a memória humana é ricamente interconectada, diferenciando-se dos computadores que armazenam informações de forma isolada. O sono REM é crucial para o desenvolvimento do idioma, ajudando na abstração de conceitos complexos, como bebês deduzindo regras gramaticais. Papel do sono na solução de problemas. O sono REM desempenha um papel vital na resolução criativa de problemas. Um estudo mencionado mostra que participantes que tiveram uma noite de sono adequada apresentaram uma melhoria significativa na descoberta de soluções ocultas em comparação com aqueles que estavam privados de sono. Experimento com labirinto virtual. Um experimento envolvendo um labirinto de realidade virtual demonstra que o sono e os sonhos estão ligados ao processo de aprendizado. Participantes que sonharam com elementos relacionados ao labirinto mostrarão uma melhora substancial em seu desempenho em comparação com aqueles que não tiveram sonhos relacionados. Sonho lúcido. O vídeo explora o conceito de sonho lúcido, onde os indivíduos têm consciência de que estão sonhando. Experimentos com ressonância magnética funcional fornecem evidências objetivas de que os sonhadores lúcidos podem ter controle volitivo sobre suas experiências oníricas, inclusive movimentando as mãos. Potencial evolutivo dos sonhadores lúcidos. Há uma ponderação sobre se os sonhadores lúcidos representam uma próxima iteração na evolução humana. A discussão sugere que essa habilidade onírica poderia ser uma vantagem evolutiva para enfrentar desafios criativos e resolver problemas de maneira mais deliberada. Benefícios do sono na criatividade. O vídeo enfatiza a importância do sono na criatividade, mencionando figuras históricas como Thomas Edison, que usava cochilos deliberados para estimular a criatividade. O conteúdo dos sonhos é destacado como crucial para o sucesso na resolução de problemas. Considerações sobre o sonho lúcido. A discussão sobre o sonho lúcido levanta questões sobre sua prevalência na população e se poderia ser uma habilidade que evoluirá em futuras gerações. O vídeo também menciona a possibilidade de controlar conscientemente aspectos do sonho, como a resolução de problemas e até mesmo orgasmos programados. Aprendizado durante o sono. O cérebro das crianças extrai regras gramaticais, como conjunções e tempos verbais, durante o sono, mesmo antes de compreenderem esses conceitos conscientemente. Sonambulismo. O sonambulismo ocorre no estágio mais profundo do sono sem sonhos, não no sono REM, onde o indivíduo realiza ações básicas e bem ensaiadas, como andar, falar, comer, sem ter consciência plena. Caso trágico de sonambulismo. O vídeo destaca o caso de Kenneth Parks, que, sofrendo de insônia grave devido a estresse, cometeu homicídio durante um episódio de sonambulismo. Ele foi considerado inocente devido à condição de sonambulismo. Insônia e seus subtipos. A insônia é caracterizada por dificuldade em adormecer, despertar no meio da noite, acordar cedo demais e sentir-se não descansado durante o dia. Existem subtipos, como insônia de início do sono e de manutenção do sono. Prevalência da insônia. A insônia é comum, afetando mais de 40 milhões de pessoas nos Estados Unidos. É mais prevalente em mulheres do que em homens, e há disparidades entre grupos étnicos, com afro-americanos e hispânicos apresentando taxas mais altas. Impacto na saúde. A insônia está associada a várias questões de saúde, incluindo diabetes, obesidade e doença cardiovascular. A falta de sono é um problema médico urgente na sociedade moderna, afetando uma grande parte da população.
A indústria de ajuda ao sono gera bilhões de dólares anualmente nos Estados Unidos, indicando a gravidade do problema da insônia. A insônia tem componentes genéticos, mas a maioria das causas está relacionada a fatores não genéticos, como psicológicos, físicos, médicos e ambientais. Fatores externos, como luz intensa à noite, temperatura inadequada do quarto, tabagismo, cafeína e álcool, podem contribuir para a insônia. A insônia crônica é frequentemente desencadeada por preocupações emocionais, medo e ansiedade, relacionadas a um sistema nervoso simpático superativo. A ativação crônica do sistema nervoso simpático causa aumento do índice metabólico, elevação da temperatura corporal e padrões alterados de atividade cerebral, contribuindo para a insônia. Pacientes com insônia apresentam ondas cerebrais menos potentes durante o sono profundo, sono mais fragmentado e despertares breves, resultando em uma qualidade de sono inferior. A narcolepsia é um transtorno neurológico com sintomas como sonolência excessiva durante o dia, paralisia do sono e cataplexia. A sonolência excessiva na narcolepsia é comparada à sensação de ter ficado acordado por 3 a 4 dias consecutivos. A paralisia do sono, embora comum em pessoas saudáveis, é mais frequente e intensa em pacientes com narcolepsia. A narcolepsia não é hereditária, mas tem uma base genética relacionada a mutações. Pacientes com narcolepsia podem experimentar episódios de paralisia do sono associados a sensações de terror e impressões de intrusos no quarto. Abduções alienígenas e narcolepsia. O vídeo aborda a associação entre abduções alienígenas, contatos imediatos de terceiro grau e narcolepsia. Muitas vítimas de supostas abduções mencionam sensações de presença alienígena, sendo revelado que, na realidade, é devido à paralisia do sono. Sintomas da narcolepsia. O vídeo descreve os sintomas centrais da narcolepsia, incluindo sonolência excessiva, paralisia do sono e cataplexia. A cataplexia é uma súbita perda de controle muscular desencadeada por emoções fortes, tornando-se incapacitante para os narcolépticos. Causas neurobiológicas. Exploração das causas neurobiológicas da narcolepsia, enfocando a falta de orexina, um neurotransmissor que regula o interruptor sono-vigília no hipotálamo. A deficiência de orexina leva a oscilações instáveis entre sono e vigília, contribuindo para os sintomas da doença. Tratamentos e desafios. Discussão sobre os tratamentos disponíveis, como um medicamento provísio, que busca estabilizar a vigília. No entanto, a falta de cura e os desafios no tratamento da narcolepsia são destacados, resultando em uma gestão complexa e muitas vezes insatisfatória para os pacientes. A pesquisa acadêmica é apontada como essencial para avanços futuros. Estudo de caso: insônia familiar fatal. Introdução ao caso de Michael Cork, que desenvolveu insônia fatal, levando à incapacidade de dormir e consequências devastadoras para sua saúde mental e física. O relato destaca a gravidade da condição e a ausência de tratamentos eficazes. Desespero e declínio de Michael Cork. Detalhes sobre a progressão da insônia de Michael Cork, incluindo diagnósticos equivocados, rápida deterioração cognitiva, e a luta desesperada por sono. O caso serve como exemplo impactante das consequências extremas da falta de sono contínuo. Limitações no tratamento da narcolepsia. Abordagem das limitações nos tratamentos existentes para a narcolepsia, destacando a necessidade de avanços na pesquisa para oferecer soluções mais eficazes. O vídeo conclui enfatizando os desafios enfrentados pelos pacientes narcolépticos na busca por uma vida normal. Michael Cork, aos 42 anos, morreu de insônia familiar fatal, uma condição hereditária sem cura, que ataca o tálamo, impedindo o sono e levando à morte em até 10 meses. A causa subjacente é um defeito genético no gene PRNP, que gera uma versão mutada da proteína PRI, destruindo partes do cérebro, especialmente o tálamo. O tálamo bloqueado impede os sinais cerebrais para o corpo, tornando impossível dormir, e tratamentos são limitados, incluindo testes clínicos com a doxiciclina. A insônia familiar fatal é hereditária, rastreada até a Europa, e levanta questões éticas sobre conhecimento genético e prevenção da transmissão.
Estudos mostram que a privação total de sono pode ser fatal em humanos e animais, resultando em falhas metabólicas, hipotermia, danos à pele e comprometimento do sistema imunológico. Relatos de casos incluem mortes relacionadas à privação de sono, mas a ciência ainda não concluiu se a falta de sono é a única causa. Um estudo sobre tribos caçadoras-coletoras não prova que os humanos só precisam de 6,75 horas de sono, pois eles têm oportunidades de sono semelhantes às recomendações modernas de 7 a 9 horas. A transcrição do vídeo discute a necessidade de sono e questiona o pressuposto incorreto de que o ser humano precisa de uma quantidade específica de sono. Menciona que os caçadores-coletores têm uma expectativa de vida média de 58 anos, apesar de não terem acesso à medicina moderna e saneamento básico. Argumenta que a quantidade de sono necessária não é definida pela duração, mas sim pelo que o sono realiza. Destaca a importância da qualidade de vida e de uma vida saudável. Aborda a relação entre a quantidade de sono e a expectativa de vida, mencionando que dados epidemiológicos indicam que adultos que dormem em média 6,75 horas por noite têm uma expectativa de vida próxima a dessas tribos. Discute as causas comuns de morte nas tribos, enfatizando as infecções e a influência do sistema imunológico. Explora a possibilidade de as tribos dormirem menos devido à constante busca por alimentos, sugerindo uma relação entre escassez de comida, inanição e redução do sono. Critica a presunção ilusória de que os seres humanos modernos precisam de menos de 7 horas de sono e destaca que dormir 9 horas por noite não é excessivo, contrariando a ideia de que mais sono leva a uma morte precoce. Aborda estudos sobre a relação entre sono, risco de mortalidade e as causas de morte em indivíduos que dormem mais de 9 horas. Fala sobre a privação total do sono em ratos, que resulta em perda de peso, mas destaca os efeitos negativos, como ferimentos na pele e envelhecimento acelerado. Transição para o capítulo 13, que aborda fatores modernos que afetam o padrão de sono, incluindo luz elétrica constante, temperatura regulada, cafeína, álcool e hábitos sociais relacionados ao sono. Discute como a luz elétrica artificial alterou o padrão de sono humano, atrasando a liberação de melatonina e interferindo no relógio interno de 24 horas. Conclui que a luz noturna elétrica tem um impacto significativo no sono, atrasando sua decolagem naturalmente esperada entre as 8 e as 10 horas da noite. Impacto da luz artificial noturna. A exposição à luz artificial noturna, especialmente a luz azul de dispositivos eletrônicos, pode atrasar a liberação de melatonina, dificultando o início do sono. Mesmo luzes fracas de cabeceira e telas de dispositivos podem ter efeitos significativos. Efeitos prejudiciais da luz azul. A luz azul, emitida por lâmpadas LED e telas de dispositivos, é mais potente na supressão da melatonina do que a luz amarela de lâmpadas incandescentes. Isso pode afetar a qualidade do sono e contribuir para dificuldades de adormecer. Impacto do uso de dispositivos eletrônicos à noite. O uso de dispositivos eletrônicos, especialmente aqueles com tela LED, antes de dormir pode afetar negativamente a liberação de melatonina, atrasando o início do sono e impactando a qualidade do sono. Álcool e sono. O álcool, embora inicialmente tenha efeitos desinibidores, pode perturbar o sono de várias maneiras. Ele fragmenta o sono, resultando em despertares noturnos, e interfere na fase REM do sono, prejudicando a consolidação da memória. Estudo sobre álcool e aprendizado. Um experimento com estudantes mostrou que o consumo de álcool, mesmo em pequenas quantidades, após aprender algo novo, resultou em significativa perda de memória. Esses efeitos foram observados até 3 dias depois, evidenciando a vulnerabilidade da memória a perturbações do sono causadas pelo álcool. Estudo diligente durante a semana, evitando sair à noite para garantir uma boa noite de sono. A ingestão de álcool após o aprendizado pode prejudicar a consolidação de memórias. A temperatura ambiente do quarto, a roupa de cama e a roupa de dormir influenciam o sono. A queda na temperatura central do corpo é crucial para iniciar o sono com sucesso. Mãos, pés e cabeça são áreas-chave para dissipar calor antes do sono, ajudando na redução da temperatura corporal.
A interdependência entre sono e regulação térmica está relacionada à evolução dos padrões de sono humano. Culturas pré-industriais mantinham uma relação mais natural com as flutuações de temperatura. A temperatura ideal do quarto para um bom sono é cerca de 18,3 graus, mas muitas pessoas mantêm temperaturas mais altas. Experimentos mostram que a manipulação térmica, como aquecer seletivamente mãos e pés, pode melhorar a qualidade do sono. O despertar forçado por alarmes pode causar aumento na pressão sanguínea e aceleração da frequência cardíaca, impactando negativamente o corpo. Problemas com a soneca e despertar regular. O uso frequente da opção soneca pode aumentar o risco cardiovascular. Recomenda despertar sempre no mesmo horário para manter um padrão de sono estável. Despertadores inovadores. Matthew Walker menciona colecionar despertadores inovadores, como um que tritura dinheiro se não for desligado a tempo. Explora ideias criativas para despertadores, destacando a necessidade moderna de métodos intensos para acordar. Impacto da luz azul fria no sono. Explica a influência da luz azul fria na regulação da melatonina, relacionando-a ao ambiente evolutivo aquático dos seres humanos. Problemas dos comprimidos para dormir. Adverte sobre os efeitos negativos dos comprimidos para dormir controlados, destacando que não proporcionam sono natural. Aponta efeitos colaterais, como atordoamento, esquecimento, amnésia parcial e impacto na habilidade motora. Dependência e insônia de rebote. Discute a dependência crescente desses medicamentos, levando a um ciclo vicioso de consumo. Destaca a insônia de rebote como um problema, resultando em um sono pior após a interrupção do uso. Impactos na memória e desenvolvimento neural. Aborda estudos que sugerem que o sono induzido por medicamentos pode enfraquecer as conexões cerebrais relacionadas à memória. Expressa preocupação sobre o uso desses medicamentos em cérebros em desenvolvimento, especialmente em crianças e adolescentes. Riscos para a saúde global. Menciona descobertas do Dr. Daniel Crick sobre a relação entre o uso de comprimidos para dormir e maior probabilidade de morte e desenvolvimento de câncer. Destaca que as taxas de prescrição desses medicamentos aumentaram nas últimas décadas, levando a preocupações sobre seus impactos globais na saúde. Estudo sobre comprimidos para dormir. O vídeo discute um estudo que analisou o uso de comprimidos para dormir, comparando pessoas que os tomavam com aquelas que não o faziam. O risco de mortalidade aumentou significativamente entre os usuários, especialmente aqueles classificados como usuários pesados. Causas de mortalidade relacionadas aos comprimidos. O uso frequente de comprimidos para dormir foi associado a taxas mais altas de mortalidade devido a vários fatores, incluindo infecções, acidentes de carro fatais, doenças cardíacas, derrames e câncer. Impacto nos idosos. Os idosos, que representam mais de 50% dos usuários de comprimidos para dormir, são especialmente vulneráveis. Além disso, há discussões sobre a relação entre o uso desses medicamentos e taxas mais altas de infecções, o que é particularmente preocupante dada a importância do sono natural no sistema imunológico. Riscos de câncer. O estudo destaca uma associação entre o uso de comprimidos para dormir e um aumento no risco de câncer. As descobertas indicam que os usuários são 30–40% mais propensos a desenvolver câncer em comparação com não usuários, com variações dependendo do tipo e quantidade de medicamento utilizado. Alternativas e considerações finais. O vídeo sugere a necessidade de explorar alternativas não farmacológicas para melhorar o sono, como a terapia cognitivo-comportamental para a insônia, TCI. A TCI é apresentada como mais eficaz do que os medicamentos para dormir, com benefícios duradouros mesmo após o término do tratamento. O narrador enfatiza a importância da transparência na prescrição de medicamentos para dormir e conclui que, com base nas evidências apresentadas, não há indícios de que esses comprimidos salvem vidas, destacando a necessidade de uma abordagem mais informada ao considerar seu uso. Efeito do exercício no sono.
Estudos mostram que a prática regular de exercícios, especialmente em adultos mais jovens saudáveis, aumenta o tempo total de sono, aprofunda a qualidade do sono, especialmente o sono REM profundo, e melhora a atividade das ondas cerebrais elétricas. Estudo com idosos em insônia. Em estudos mais longos, idosos com insônia experimentaram, em média, quase 1 hora mais de sono após aumentarem a atividade física. Surpreendentemente, não houve uma relação direta entre a prática de atividade física e a qualidade do sono na noite e após o exercício. Relação bidirecional entre sono e exercício. Há uma relação bidirecional entre sono e exercício, indicando que uma boa qualidade de sono leva a níveis crescentes de atividade física. O sono influencia a atividade física, sendo que após noites de bom sono, a intensidade e a duração do exercício no dia seguinte são melhores. Impacto da dieta no sono. A dieta também desempenha um papel no sono. Uma dieta rica em carboidratos e baixa em gordura pode diminuir o sono REM profundo, enquanto uma dieta rica em açúcares pode reduzir o sono profundo e aumentar os despertares noturnos. Evitar refeições pesadas antes de dormir é aconselhável. Consequências da privação de sono na sociedade. A falta de sono tem impactos significativos na sociedade, incluindo no local de trabalho, na educação e na saúde pública. A privação de sono no trabalho pode resultar em perda de produtividade, custando milhões às empresas. A nível nacional, países perdem bilhões de dólares devido à falta de sono. Importância do sono adequado. O sono insuficiente prejudica habilidades essenciais, como criatividade, inteligência, motivação e estabilidade emocional. A sociedade é instigada a valorizar o sono, pois isso não só beneficia o indivíduo, mas também tem implicações econômicas e sociais significativas. Recomendações gerais para um sono saudável. Além disso, recomenda-se evitar exercícios intensos imediatamente antes de dormir devido ao aumento da temperatura corporal. Quanto à dieta, não há recomendações claras, mas evidências indicam que uma dieta equilibrada é crucial para um sono saudável. O uso de medicamentos para dormir, especialmente por grávidas, deve ser evitado devido aos riscos associados. Impacto da falta de sono no ambiente profissional. Funcionários privados de sono apresentam efeitos semelhantes aos de preguiça, reduzindo a inovação e produtividade. A falta de sono leva a turnos mais longos, prejudicando a qualidade de vida e criando um ciclo negativo. Consequências na produtividade e ética profissional. A falta de sono afeta negativamente o desempenho no trabalho, diminuindo o esforço e a satisfação. Funcionários privados de sono são menos éticos, propensos a mentir e tomar decisões impulsivas. Impacto na liderança e resultados do negócio. Supervisores com falta de sono exibem menor autocontrole e tendem a ser mais abusivos, influenciando negativamente a equipe. Empresas com funcionários bem descansados têm melhores resultados, sendo mais inovadoras e produtivas. Valor econômico do sono. Trabalhadores que dormem mais ganham salários significativamente maiores. Empresas inovadoras, como Nike e Goldman Sachs, reconhecem os benefícios do sono e implementam práticas que apoiam o descanso. Cultura da soneca e mudanças nas empresas. Algumas empresas líderes permitem que os funcionários durmam no trabalho, reconhecendo os benefícios para a produtividade e criatividade. Mudanças na mentalidade corporativa refletem uma compreensão crescente do valor do sono para o bem-estar e sucesso empresarial. Desafios éticos na privação de sono. Privar as pessoas de sono, seja em empresas ou por governos em contextos de tortura, é moralmente questionável. A privação total de sono é condenada moralmente, e há esforços para reavaliar práticas que a envolvem. Privação de sono em contextos de tortura. A privação de sono é usada como método de tortura em interrogatórios, levantando questões éticas. O relatório menciona práticas de tortura que buscam evitar evidências físicas, destacando a necessidade de repensar abordagens na sociedade e governo. O vídeo explora como a falta de sono impacta diversas áreas da vida, desde o ambiente profissional até questões éticas mais amplas, enfatizando a importância do sono para o bem-estar individual e coletivo. Argumentos contra a privação de sono em interrogatórios. Privação de sono prejudica a obtenção de informações precisas.
Degradação das faculdades mentais necessárias para informações válidas. Aumento de comportamento desviante e taxas de mentira. Experiência de prisioneiro e danos físicos e mentais. Experiência de ex-primeiro-ministro israelense após privação de sono. Danos permanentes físicos e mentais causados pela privação de sono. Aumento de pensamentos suicidas, tentativas de suicídio e impacto na saúde. Abolição da privação de sono forçada. Argumento constitucional contra a privação nos Estados Unidos. Privar de sono é considerado violação da 8ª e 14ª emendas. Departamento de Defesa autorizou interrogatórios prolongados. Impacto do horário de início das aulas na educação. Início precoce das aulas afeta negativamente o desempenho dos alunos. Adolescentes têm ritmos circadianos adiantados. Aulas começando cedo prejudicam o desenvolvimento intelectual. Experiência no Japão e impacto no sono na inteligência. Estudo japonês. Crianças que dormem mais têm notas melhores. Pares de gêmeos com mais sono mostram habilidades intelectuais superiores. Sono fundamental para aprendizado e memória. Mudança no horário de início das aulas e desempenho acadêmico. Experiência em Edina, Minnesota, com atraso no horário de início das aulas. Aumento de pontuações no SAT após mais sono para os estudantes. Investir no atraso do horário de início pode impactar a trajetória de vida. Melhorias no desempenho com sono suficiente. Avaliações mostrarão melhorias no desempenho em qualquer hora do dia, especialmente notáveis nas aulas da manhã. O cérebro cansado, sem sono suficiente, tem dificuldade em absorver e reter conhecimento. Impacto nas crianças e na educação. Persistir em horários prejudiciais, especialmente nas aulas da manhã, prejudica as crianças, causando amnésia parcial. O início das aulas mais tarde é uma escolha inteligente, especialmente para famílias de baixa renda, que enfrentam desafios relacionados aos horários de trabalho. Benefícios do início tardio nas aulas. Entrar mais tarde na escola melhora a frequência dos alunos, reduz problemas comportamentais e psicológicos, diminui o consumo de drogas e álcool, e protege os adolescentes da janela do perigo após as aulas. Redução de acidentes de trânsito com início tardio. Mudanças nos horários escolares mostraram reduções significativas nos acidentes de trânsito envolvendo motoristas adolescentes, indicando uma conexão entre sono adequado e segurança no trânsito. Desafios na implementação de mudanças. Barreiras como horários de ônibus escolares e resistência de sindicatos complicam a adoção de horários mais tardios. No entanto, a resistência a mudanças é vista como prejudicial, especialmente diante de dados claramente desfavoráveis. Impacto na saúde mental e desenvolvimento. A privação crônica de sono nas crianças está ligada à epidemia de transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, TDAH. A falta de sono muitas vezes leva a diagnósticos equivocados e ao uso de medicamentos potentes, como anfetaminas. Conscientização e mudanças necessárias. Existe uma necessidade de campanhas de conscientização pública para pais e governos sobre a importância do sono na infância. A falta de diretrizes governamentais contribui para a falta de compreensão sobre a privação de sono nas crianças. Origens históricas na medicina. O vídeo explora a história de práticas médicas exaustivas, exemplificadas pelo programa de treinamento cirúrgico do Dr. William Alsted, que envolvia longas horas de trabalho sem sono. Alsted era viciado em cocaína, revelando uma ironia nas práticas defendidas por ele. O trecho do vídeo aborda a história de um médico chamado Alsted, que enfrentou vícios e se internou em uma clínica de reabilitação. Durante a estadia em um hospital psiquiátrico, Alsted recebeu um programa de exercícios, dieta saudável e ar fresco para superar vícios em cocaína e morfina. O texto discute o programa cirúrgico do Johns Hopkins, que impunha longas horas de trabalho aos residentes, levando a erros médicos significativos. Residentes trabalhando 30 horas consecutivas cometiam 36% mais erros graves, e após tal turno, diagnosticavam 460% mais erros na unidade de tratamento intensivo. Existe uma preocupação com a falta de sono dos médicos, evidenciada por estatísticas que mostram riscos aumentados de acidentes de carro e erros cirúrgicos.
O autor critica as práticas históricas que exigiam que os residentes trabalhassem longas horas, destacando os impactos negativos na qualidade da prática médica e na segurança do paciente. Mudanças nas políticas foram feitas para limitar as horas de trabalho dos residentes, mas o autor argumenta que ainda são insuficientes para garantir um sono adequado. Há uma discussão sobre a resistência à mudança nas práticas relacionadas ao sono e a necessidade de desenvolver modelos estruturados para efetuar mudanças significativas. O autor sugere a importância de abordar o problema do sono de forma multifacetada, incluindo intervenções individuais, conscientização sobre a tecnologia e retornar a padrões de sono mais regulares do passado. Abordagem crítica à resistência à tecnologia em relação ao sono. Previsão de dispositivos acessíveis para monitorar o sono com precisão nos próximos 3 a 5 anos. Integração de monitores de sono individuais à automação residencial, como termostatos e iluminação. Uso de algoritmos de aprendizado de máquina para ajustar a temperatura dos quartos com base no sono de cada membro da família. Personalização do ambiente térmico do sono para otimizar o ritmo circadiano de cada ocupante. Proposta de lâmpadas de LED com ajuste dinâmico de luz azul para otimizar o ciclo de sono-vigília. Potencial impacto positivo na qualidade do sono e na regulação circadiana. Aplicação da tecnologia de iluminação personalizada em carros para prevenir a sonolência matinal. Experiência da NASA na Estação Espacial Internacional com lâmpadas especiais para regular o ritmo biológico dos astronautas. Importância de soluções passivas para melhorar o sono, como monitoramento contínuo com dispositivos vestíveis. Utilização de smartphones como centro de dados para monitorar diversos aspectos relacionados à saúde, incluindo o sono. Argumento sobre a eficácia da exposição aos próprios dados para promover mudanças positivas no estilo de vida, incluindo o sono. Potencial impacto econômico e na assistência médica ao priorizar a prevenção por meio do foco no sono adequado. Ideia de abordagem preditiva para o sono, similar aplicada na previsão de efeitos do tabagismo na aparência e saúde. Sugestão de previsões futuras de riscos à saúde, como Alzheimer, com base na negligência contínua do sono. Exemplo de previsão para a vacinação contra a gripe com base nas horas de sono obtidas na semana anterior. Importância da vacinação contra a gripe. O trecho destaca a importância de vacinar contra a gripe para maximizar a imunização, reduzindo os custos associados à gripe nos Estados Unidos. Proposta educacional sobre sono. O palestrante sugere a criação de um módulo educacional global sobre sono, com o objetivo de aumentar a conscientização sobre a importância do sono desde a infância, propondo parceria com a Organização Mundial da Saúde. Incentivos empresariais para sono. Apresenta exemplos de empresas, como a Aetna, que oferecem incentivos financeiros para funcionários que priorizam o sono, propondo a ideia de créditos de sono trocáveis por benefícios financeiros ou dias extras de férias. Reforma no ambiente hospitalar. Destaca a necessidade de repensar o impacto do sono no ambiente hospitalar, sugerindo que a qualidade do sono do paciente está diretamente ligada à recuperação, propondo medidas simples, como a remoção de equipamentos desnecessários e educação para profissionais de saúde sobre os benefícios do sono. Importância do sono para pacientes hospitalizados. O trecho destaca a importância de respeitar os ritmos naturais de sono, especialmente para pacientes em recuperação pós-cirúrgica, sugerindo práticas simples, como fornecer tampões de ouvido e máscara facial, além de manter iluminação baixa à noite. Desafios em unidades neonatais. Aborda a necessidade de melhorar as condições de sono para bebês prematuros em unidades neonatais, destacando que a iluminação intensa durante a noite pode impactar negativamente o sono, com evidências de melhorias significativas ao implementar condições de luz baixa durante o dia e escuridão à noite. Impacto da privação de sono. Explora os efeitos negativos da privação de sono em seres humanos, incluindo perda de capacidade de manter a temperatura corporal, estresse cardiovascular, depressão respiratória e comprometimento do sistema imunológico. Soluções para melhorar o sono.
Propõe soluções, como a implementação de estratégias simples, como o uso de plástico escuro sobre berços neonatais, e destaca a importância de priorizar o sono em políticas públicas, enfatizando a redução de acidentes relacionados à direção sonolenta. Incentivos para melhorar o sono. Sugere incentivos, como descontos em seguros de saúde para aqueles que mantêm um sono mais constante e abundante, enfatizando os benefícios para a saúde pública e os potenciais ganhos econômicos para as seguradoras. Desenvolvimento tecnológico e conscientização. Aborda o desenvolvimento de tecnologias inteligentes em veículos para detectar sinais de sonolência, destacando a importância de campanhas de conscientização sobre os riscos da direção sonolenta em comparação com acidentes relacionados a drogas e álcool. Mudança cultural em relação ao sono. Conclui enfatizando a necessidade de uma mudança radical na forma como a sociedade encara o sono, destacando os benefícios para a saúde, a expectativa de vida, a segurança e a produtividade. Encoraja a reivindicação do direito a uma noite inteira de sono sem estigma. Agradecimentos aos cientistas do sono e participantes de pesquisa. O autor expressa gratidão aos cientistas do sono e estudantes de seu laboratório, reconhecendo a importância de seus esforços de pesquisa para tornar o livro informativo. Destaca a colaboração valiosa de participantes de pesquisa e pacientes, considerando-os essenciais para descobertas científicas fundamentais. Apoio das entidades envolvidas na criação do livro. Reconhece a editora Skrener, editoras de texto Chamonville e Catterbelde, e a agente Tina Bennett como elementos essenciais para dar vida ao livro. Agradece à editora por acreditar na missão elevada do livro e às qualificadas editoras e mentora da escrita por seu papel inspirador. Breve informação sobre o autor. Apresenta uma breve descrição sobre o autor, Matthew Walker, destacando que ele leciona neurociência e psicologia, é diretor do Laboratório do Sono e Neuroimagem da Universidade da Califórnia em Berkeley, foi professor de psiquiatria em Harvard, publicou mais de 100 artigos científicos e participou de programas de televisão e outros projetos relacionados à ciência.